You are currently the only person in this conference. Então, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a ideia é a gente concluir a parte de hidrostática ou de fluidos de repouso, e com isso vocês terem condições de fazer o questionário que não lembro se abrir hoje, não, acho que abri quarta-feira. E você monta uma semana para fazer esse questionário. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai ver dois princípios, lembrando que na aula passada a gente viu alguns conceitos relacionados com hidrodinâmica, viu que é mais comum ou é melhor utilizar o conceito de densidade do que o conceito de massa, e a gente viu também o conceito de pressão, que vai fazer o papel da força, e vimos como que uma coluna de um fluido qualquer, de uma dada altura, exerce uma pressão que só depende da altura desse fluido, a altura dessa coluna de fluido, e não do volume de fluido que está ali. Então a gente vai ver dois princípios, um do Pascal, que foi, se você lembrar também da aula passada, o cara que calculou quanto que valia a pressão atmosférica, utilizando uma bacia experimento de mercúrio, de tal forma que naquele experimento a gente viu que a pressão em um ponto P2, que está abaixo de um ponto P1 em uma coluna de um fluido qualquer, como por exemplo um líquido tipo água, é dado pela pressão acima dele, que é a pressão em P1, mais a pressão exercida por essa altura H de fluido, que é dada pela densidade de fluido, vezes a altura, vezes G. Só percebam que se eu aplicar uma variação, o que pode ser essa variação? Pode ser, por exemplo, eu empurrar esse carinha aqui para baixo com uma pressão externa. Essa variação vai se propagar por todo o fluido. Aí existe uma coisinha que a gente tem que pensar primeiro. Obviamente que essa variação, ela vai variar a pressão aqui embaixo e vai variar a pressão aqui em cima. Além disso, essa pressão externa pode variar a densidade. O que significa variar a densidade? É tu comprimir algum fluido. Então, um exemplo de um fluido compressível é o ar. Se a gente pegar, encher uma seringa de ar e fechar a saída e empurrar o êmbolo, a gente consegue empurrar o êmbolo um pouco. Vai chegar um momento que a gente não consegue empurrar mais, porque a densidade é tão grande que a força para empurrar tem que ser muito grande também. Só que existem fluidos, pessoal, que a densidade é tão alta e a interação interatômica é tão alta que para conseguir comprimir ele, tem que fazer uma pressão absurdamente grande. Esses fluidos são chamados de fluidos incompressíveis. Não misturar com fluidos incompreensíveis, a gente consegue entender eles, só que a gente não consegue comprimir esses fluidos. Então, um exemplo de fluido incompressível é a água. Então, se agora, ao invés de encher a seringa com ar, a gente encher a seringa com água, tampar a saída e tentar empurrar, eu aposto que nenhum de vocês vai conseguir empurrar nada. Se estiver, obviamente, bem cheia de água. Se tiver um pouquinho de ar, dá para empurrar um pouquinho. Mas se for somente água lá dentro, vocês não vão conseguir empurrar, porque a força para comprimir a água seria o equivalente a algumas toneladas de massa comprimindo a seringa. Então, a água e vários outros líquidos, a gente pode tratar eles como sendo incompressíveis, ou seja, um fluido que eu não consigo comprimir. Se eu não consigo comprimir, lembrem que densidade é massa sobre volume, e está variando a densidade se a quantidade de matéria é a mesma, ou seja, se a massa é a mesma, significa para nós variar o volume. Se o fluido é incompressível, o volume não varia, logo a densidade não varia também. Então, em um fluido incompressível, uma variação devido a, por exemplo, uma pressão externa vai se propagar em todo esse fluido, de tal forma que a variação em um ponto vai ser igual à variação em outro ponto. Conseguiram entender a ideia? Alguém não conseguiu? Ótimo. Tá, só para dizer, pessoal, que essa compressibilidade tem como calcular ela é literalmente a variação do volume com a pressão.
Eu não lembro se em termodinâmica a gente vai chegar a ver isso, mas eu acho que não. Mas é uma quantidade que a gente pode medir. Basicamente, tu aplica uma pressão e vê quanto o volume varia. A variação do volume com a pressão, dividido pela massa, é a compressibilidade do sistema. Então, o que eu falei agora é que se eu aplico, como disse, uma pressão P0 aqui em cima, essa pressão P0 vai se propagar aumentando a pressão P1 e vai se propagar aumentando a pressão P2, tal que as variações em P1 e a variação em P2 tem que ser igual a essa pressão externa. Então, a pressão aplicada, a variação da pressão independe da altura da coluna de fluido H, ela vai se propagar por todo o fluido. Então, a partir disso, surge a ideia que o Pascal propôs lá no princípio dele. Que, obviamente, quando ele propôs, não tinha ainda essa ideia de fluidos incompressíveis, compressíveis, essa propagação, mas aí o que ele falou naquela época é que se eu aplico uma pressão em um fluido em um lado, essa pressão vai se propagar e vai ter que ser igual à pressão em outro lado. Só que o que a gente sabe também? Pressão é força sobre área. Então, isso quer dizer que se eu tenho em uma dada região de espaço uma área pequena e aplico uma dada pressão sobre ela, essa pressão vai se propagar e vai atuar sobre essa outra área maior. Só que percebam, a pressão é a mesma, a área aqui é menor. Isso quer dizer que se a área é menor, para a pressão se manter igual, a força tem que ser maior. Então, essa é a ideia de, por exemplo, um macaco hidráulico. Se eu for tentar levantar um carro na unha, pegar o carro e levantar, eu tenho que fazer uma força muito, muito grande. Enquanto que quando eu vou usar o macaco hidráulico, a força acaba sendo muito menor. Como o nome diz, macaco hidráulico, a gente está usando princípios hidrostáticos. E por que a força é bem menor? Porque lembre que a pressão que eu faço para levantar o macaco é igual à pressão que vai ser feita pelo macaco para levantar o carro. Só que a pressão que eu estou fazendo, eu estou aplicando uma força pequena em uma área pequena. Enquanto que o macaco hidráulico vai aplicar a mesma pressão em uma área grande. Logo, eu vou estar aplicando uma força grande. Então, no princípio de Pascal, eu tenho essa relação daqui. Que se eu tenho duas áreas conectadas por um fluido e aplico uma pressão numa, ou seja, aplico uma força em uma dada área, a outra área eu tenho que manter a razão força sobre área. Então, percebo que isso é uma forma de eu aumentar uma força que eu estou aplicando. E isso não é só usado em um macaco hidráulico. Outro exemplo de aplicação é na direção hidráulica. Por que uma direção hidráulica é muito mais leve do que uma direção mecânica? Porque uma direção mecânica, as ligações são todas, como o nome diz, mecânicas. É ferro, parafuso e só isso. Então, a força que eu tenho que fazer para girar o volante é exatamente a força que o pneu tem que fazer para girar. Na direção hidráulica, eu uso um fluido hidráulico ali no meio. Então, a força que eu exerço no braço é muito menor do que a força necessária para girar o pneu de verdade. Okay? E, obviamente, tem tecnologias mais novas, que daí direção elétrica, só que daí não entra no escopo dessa cadeira. Bom, alguma dúvida em relação ao princípio de Pascal? Então, só percebe, pessoal, que se, por exemplo, eu tenho que levantar um caminhão, vamos supor, um carro, né, de 1.000 quilogramas, que 1.000 quilogramas vai dar um peso de 10.000 newtons, e se eu usar uma área azinho, que é 10 vezes menor do que a área azão, eu percebo que a força Fzinho que eu vou ter que fazer é 10 vezes menor, ou seja, uma força de 1.000 newtons. Então, para levantar um carro de 1.000 quilogramas, se eu usar uma área 10 vezes menor, é como se eu estivesse levantando algo de 100 quilogramas. Se eu aumentar ainda mais essa razão, fazer aqui sobre 100, a força que eu vou ter que fazer vai ser 100 vezes menor do que a força real. Então, a ideia do princípio de Pascal é exatamente é usar o fato de que uma pressão
se propaga em um fluido não compressível, um fluido incompressível, de tal forma que a razão força sobre a área sempre permaneça. O segundo princípio, pessoal, que a gente vai hoje é o princípio de Arquimedes, só que é o famoso empuxo, que ele explica por que quando a gente entra lá na piscina, a gente fica muito mais leve, porque na piscina a gente consegue brincar de lutinha, colocando o amiguinho em cima do ombro e porrando o outro amiguinho que também está em cima do ombro. Qual que é a ideia do princípio de Arquimedes? Obviamente que existe, né, toda a lenda, que talvez você tenha ouvido lá no médio, que o Arquimedes, ele é um grego antigo, então isso é alguma coisa de milhares de anos atrás, que um rei pediu para ele descobrir se um ourives tinha passado a perna no rei ou não na hora de fazer uma coroa de ouro. Por quê? Porque o rei desconfiava que ao invés de usar todo o ouro que o rei tinha dado, o ourives tinha trocado o ouro por um outro metal de menor valor. Só que pensa, hoje em dia tem obviamente equipamentos de última geração, que a gente poderia pegar uma amostra da coroa, jogar em um microscópio eletrônico de varredura, ver quais átomos tem ali e dizer se é ouro puro ou se é ouro com alguma coisa misturada no meio. Só que há, sei lá quantos mil anos atrás, obviamente, não tinha nada parecido com isso. Então, conta a lenda que o Arquimedes foi conseguir descobrir a forma de calcular a densidade daquela coroa para aí poder comparar com a densidade do ouro quando foi tomar um banho de banheira. Por quê? Porque quando a gente entra na banheira, se a banheira está muito cheia, a água sai. Da mesma forma, se a gente entra na piscina, a piscina está muito cheia, a água tende a sair. Por que isso? Porque o nosso corpo tem um dado volume, quando a gente entra em fluido, a gente tende a deslocar uma quantidade de fluido, um dado volume desse fluido. Esse volume deslocado e esse efeito é exatamente o que vai gerar a força de empuxo. Tá? Então, vamos considerar que eu tenho um corpo de densidade ρC, que eu estou mergulhando em um fluido de densidade ρ. Como eu falei, esse corpo pode ser gente mergulhando em uma piscina. Só que lembra que aqui é física, então a gente está considerando que uma pessoa, na verdade, pode ser representada por um paralelepípedo. Okay? Eu vou poupar vocês de eu contar a piada da vaca esférica no vácuo, mas vou deixar para vocês procurarem na internet sobre ela depois. Então, vamos considerar que tem esse paralelepípedo imerso em um fluido. A gente já viu que a pressão aqui em cima vai ser diferente da pressão aqui embaixo. E a pressão aqui embaixo a gente já viu que vai ser maior. Então, vocês concordam, só lembrando da aula passada, que vai surgir uma força resultante, F2, que é maior, que está empurrando esse carinha para cima, porque a pressão P2 é maior do que a pressão P1. Exatamente essa diferença de pressões vai ser responsável por gerar essa força que a gente chama de empuxo. Então, lembre, a força aqui embaixo é P2 vezes a área onde ele está atuando, que é a área da base do paralelepípedo. A pressão aqui em cima é P1 vezes a área onde o corpo está atuando, que é a área da base do paralelepípedo. Se eu colocar a área em evidência, eu fico com P2 menos P1. Só que lembrem que a gente viu que essa diferença de pressão é a densidade do fluido vezes G vezes H. Então, não confundam com a densidade do corpo. Então, aquela força de empuxo, ela é a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de fluido, vezes a área da base. Como a gente está considerando um paralelepípedo, a altura vezes a área da base é exatamente o volume do corpo. Okay? Então, esse volume que está entrando aqui é o volume ou a quantidade do corpo que está submersa embaixo da água. Okay? Se o corpo está completamente submerso, ele vai deslocar essa quantidade de água também, ou de fluido, de tal forma que o volume deslocado vezes a densidade do fluido vai me dar a massa de fluido deslocado. Ou o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado pelo corpo. Então, se eu pegar
um material qualquer e colocar ele dentro da água, eu posso medir a força de empuxo dele somente medindo quanta água sai de dentro do recipiente. Perdão, só um momentinho, vou ter que tomar um gole d'água. Então foi essa forma que o Arquimedes usou para calcular qual que era a densidade do material que era feito a coroa do rei, contalendo também que se ele não descobrisse como resolver o problema, ele ia perder a cabeça, mas como ele descobriu como resolver o problema, quem perdeu a cabeça foi Ourives. Também conta a lenda que foi nesse momento que ele saiu correndo pelado pelas ruas de Atenas, gritando Eureka, que significa eu descobri. É daí que veio a relação entre descobrir alguma coisa e gritar Eureka, exatamente dessa lenda do Arquimedes. Deixa eu ver se eu vou para falar de slide. Não. Tá, então, percebam que o empuxo vai ser igual ao peso da massa de fluido deslocado. Só que a gente sabe que, dependendo de quais materiais eu colocar, por exemplo, na água, alguns materiais afundam, outros materiais boiam. Se eu jogo um navio, a gente sabe que o navio normalmente flutua. A menos que ele encha da água, ele vai estar flutuando na água. Mas se ao invés de jogar o navio, eu jogar uma barra de metal, a barra de metal afunda. Então, lembra que é inspirado nisso que surgiu a grande sketch lá do Domingo Legal, que é o boia ou afunda, onde os participantes têm que colocar coisa em um aquário e descobrir se vai boiar ou afundar. Como é que a gente pode descobrir se algo vai boiar ou afundar em um fluido? Basta a gente comparar ou tentar a densidade do fluido com a densidade do material. Então, perceba que eu posso ter 3 casos, basicamente. Menor, 2 casos. Um caso onde o corpo flutua, só que o corpo pode flutuar com diferentes porções submersas, e eu posso ter um terceiro caso onde o corpo afunda quando eu jogo ele em água. O que vai diferenciar entre o corpo afundar, o corpo boiar com boa parte ou grande parte dele submerso, ou o corpo boiar com uma parte menor dele submerso? Bom, se o corpo está boiando, a gente tem a força-peso do corpo puxando ele para baixo e o empuxo puxando ele para cima. Se o corpo está afundando, a gente tem a força-peso puxando ele para baixo e o empuxo segue toda para cima. Qual que é a diferença? Aqui, nesses 2 casos, onde o corpo está boiando, o empuxo vai ser igual ao peso. Nesse caso daqui, o empuxo é menor que o peso. Tá? Então, a condição para um corpo boiar é que o empuxo gerado pelo fluido, que lembrando, é a densidade do fluido vezes volume submerso vezes G, tem que ser igual ao peso do corpo. Quem que é o peso do corpo? A densidade do corpo vezes o volume dele vezes G. Lembrando, se o corpo está boiando, o volume submerso é sempre menor do que o volume do corpo. Tá? Se ele afunda completamente, o volume submerso é igual ao volume do corpo. Então, qual que é a condição para um corpo boiar ou flutuar? É que, basicamente, a densidade do fluido seja maior do que a densidade do corpo. Se o corpo é menos denso que o fluido, esse produto aqui nunca vai ser maior do que o empuxo. Então, por isso que, por exemplo, a madeira boia na água, porque a madeira tem uma densidade de em torno de 0,8 metros por 0,8 quilograma por metro, 0,8 grama por centímetro cúbico, perdão, enquanto que a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Por que se eu jogar um pedaço de metal afunda? Porque o metal tem uma densidade muito maior do que a densidade da água. Okay? Por que então um navio flutua? É porque o navio ele tem uma casca de metal, mas o resto dentro é ar. E ar tem uma densidade 1000 vezes menor do que a densidade da água.
Então, por isso que o navio acaba afundando, porque apesar do casco ser feito de metal e outras partes também serem feitas de metais, quando for pegar o volume inteiro dele e pegar, aí dividir a massa por toda a massa por todo o volume, a densidade fica menor do que a densidade da água. Bom, alguma pergunta? Então, estou fazendo um exemplo. Então, um dos maiores navios de passeio do mundo tem uma massa carregada total de 220 mil toneladas. Lembra que uma tonelada são mil quilogramas. Então, seria 220 milhões de quilogramas. Um comprimento de 360 metros, uma largura de 47 metros, uma altura de 65 metros, acima da linha da água. Então, 4 motores, uma velocidade máxima de 40 km por hora. Então, a pergunta agora é, se eu sei qual é a altura que está acima da linha da água, qual que é a parte que vai estar abaixo do nível da água, que vai me dar o volume submerso, que é também chamado de calado. Perdão. Considerando que esse navio está andando no mar, e no mar a densidade do fluido é 1.020 kg por metro cúbico. Então, lembre que a condição para o navio estar flutuando é que o empuxo que a água aplica sobre ele iguale o peso dele. Lembrando que o empuxo é a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes G. O peso do navio é a massa do navio vezes G. Então tem um G dos dois lados, posso cortar, e com isso obter que o volume submerso do navio é a massa dele sobre a densidade do fluido. Então lembrando que a massa é 220 mil toneladas e que uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então esse cara aqui é 220 mil milhões, que tem mais esse 10 na 3 aqui. Então divido esse carinha pelo outro, me dá qual que é o volume submerso, que é 215.683,3 metros cúbicos. Conhecendo esse volume submerso, eu posso tentar estimar qual que é a profundidade que está afundada. Aí, de novo, a gente usa a aproximação de que a gente pode considerar um navio como sendo um paralelepípedo, cuja área da base é a largura vezes o comprimento dele. A largura é 47 metros, o comprimento 360. Então, com isso, a profundidade ou a altura submersa é o volume total que a gente obteve antes, sobre a área da base, que é o comprimento vezes a largura. Então, que dá que 12,75 metros do navio ficam abaixo do nível do mar. Alguma dúvida? Ótimo. Então, mais um probleminha. É um bloco de madeira, eu conheço a massa dele, é 3 kg, a densidade dele é 600 kg por metro cúbico, ou 60% menor do que a 60% da densidade da água, e é colocado em água doce. Então, perdão, existem 3 casos que a gente quer entender. O primeiro, qual é a fração do volume submerso quando eu jogo só essa madeira dentro d'água? Qual é a fração quando eu coloco essa madeira em cima um bloquinho de chumbo? E depois, quando eu coloco a madeira, só que agora ao invés do chumbo está em cima dela, ou seja, no ar, o chumbo está grudado embaixo da madeira, ou seja, dentro do fluido e, consequentemente, deslocando mais fluido. Então, no primeiro caso, como eu tenho somente a madeira, lembre que eu vou ter
o peso do bloco de madeira puxando ele para baixo, e o empuxo devido ao fluido jogando ele para cima, e o peso da madeira vai ter que igualar o empuxo para ele não afundar. Então, lembrando que o empuxo é a densidade vezes o volume submerso vezes G, enquanto que o peso da madeira é a massa do bloco de madeira, que é a densidade dela vezes volume vezes G. G pode cortar G, corta. De tal forma que eu posso passar esse carinha, que é o volume da madeira, dividindo, e posso passar a densidade do fluido para o outro lado, dividindo também. Então percebam que a razão entre o volume submerso e o volume total da madeira é a densidade da madeira sobre a densidade da água, que vai dar 0,6, ou seja, 60% do bloco de madeira fica embaixo da água. O que acontece agora se eu coloco uma massa de chumbo em cima do bloquinho de madeira? Notem que eu vou ter agora, além do peso do bloco de madeira, eu vou ter o peso do bloco de chumbo puxando para baixo. Para cima, eu tenho ainda somente o empuxo. Mas assumindo que isso aí está em equilíbrio, vai sobrar aqui o empuxo que está para cima, menos o peso da madeira, menos o peso do chumbo, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Onde lembrando que o chumbo é a densidade da água vezes o volume submerso do conjunto bloco de madeira mais bloquinho de chumbo, vezes G. Isso tem que ser igual a massa da madeira vezes G, mais a massa do chumbo vezes G. Obviamente, G corta com G, corta com G. Todas as carinhas aqui somem. E o que falta de calcular é quanto vale a massa de chumbo. Cadê? Então, a massa de chumbo, que lembrando que eu quero deixar 80% do volume submerso, se eu isolar ela daqui, fica ρ vezes o volume submerso, que está desse lado já. A massa da madeira, que está desse lado, passa para o outro lado negativo. Então, sobra aqui a massa de chumbo, é a densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico, vezes os 80% da madeira submersos, então, que é 0,8 vezes o volume da madeira, que é 5 vezes 10 menos 3 metros cúbicos, menos a massa da madeira, que é 3 kg. Aqui está. Tá lembrando como é que eu descubro esse volume, se ele não é dado? Lembra que densidade da madeira vai ser a massa do bloco de madeira sobre o volume, ou que o volume do bloco de madeira é a massa sobre a densidade. Então, fazendo as continhas, sobra que a massa de chumbo que eu tenho que colocar aqui em cima para fazer esse cara afundar mais 20% é de 1 kg. Alguma dúvida até aqui? Pô, agora vi que comecei a colocar a solução da letra C aqui. A letra C fica para vocês olharem na apostila depois. Tem que arrumar esse slide e colocar a letra C que ficou faltando. Ok? Então, pessoal, já deu para perceber que quando a gente está imerso em um fluido, o nosso peso, entre aspas, diminui, a gente se sente mais leve, só que não é que o nosso peso está diminuindo de verdade. O que acontece é que uma parte do peso é compensada pela força de empuxo. Então, o peso aparente, ele leva em conta exatamente isso. O peso aparente me diz o quanto que o meu peso diminuiu, porque existe um empuxo me puxando para cima. Então, se eu mergulho um corpo em água, vai ter, lembrem, a força-peso
puxando ele para baixo, vai ter um empuxo puxando ele para cima. E se eu prender esse corpo para ele não seguir afundando, por exemplo, prender ele em um barbante, vai surgir uma tensão nesse barbante. A tensão nesse barbante, notem que ela tem que compensar o que está puxando o corpo para baixo, que é a força-peso, menos o que está empurrando ele para cima. Então, o peso aparente, a definição dele é exatamente essa. É o peso real do corpo, ou o peso do corpo medido no ar, menos o empuxo gerado pelo corpo estar em um dado fluido. Okay? Então, essa é a definição de peso aparente. Alguma pergunta? Não necessariamente. Aqui a gente utiliza a água porque é o mais coloquial. A gente poderia, por exemplo, considerar o nosso peso no ar como peso aparente, e o peso real seria o peso no vácuo. Só que como a densidade do ar é muito, muito pequena, o peso aparente no ar é praticamente igual ao peso no vácuo. De novo, por que a gente usa a água como comparação? Porque é o fluido que a gente está mais habituado a ver coisas sendo mergulhadas. Mas, na verdade, o empuxo surge para qualquer fluido, não necessariamente água. Mais uma pergunta, pessoal? Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, por hoje era só isso. Uma linha rápida. Ninguém nem deu tempo de pensar muito. Eu acho que são 6 questões no questionário 4 e 3 horas para resolver. Se eu lembro bem do que eu montei. Quantos questionários? Boa pergunta. Vão ser, acho que 6 ou 7. Que vai ter daí, semana que vem a gente vai ver a parte de hidrodinâmica, daí vai ter um questionário só de hidrodinâmica. Depois vem termodinâmica, que aí termo vai ter 2 ou 3 questionários, eu ainda não decidi exatamente quantos. Que depende como é que eu vou dividir a matéria durante as semanas. Mas vão ser pelo menos 7 questionários, vão ser 7 ou 8. Então, se formar o I1, dá tranquilamente para se recuperar no outro. E como falei, provavelmente o que eu vou fazer depois é eliminar a menor nota de vocês. Então, se um questionário você for muito mal, essa nota vai cair fora e só vai entrar a média dos que forem melhor. Tá, e lembrem que sempre existe o exame, a média no FPEL é 5, porque o exame você só tem que tirar 5. Pessoal, então, se não tem mais nenhuma dúvida dessa matéria de hoje, lembre de fazer os exercícios antes de irem para o questionário, dê uma olhada na lista, dê uma olhada nas questões que tem na apostila, incomodem o monitor. Obviamente pode me incomodar também. Depois faça o questionário com calma e na paz. Okay? Até segunda-feira que vem.